Fala galera, tudo bem? Galera do nosso canal, tá eu aqui, Anderson Capote. Janina. Estamos aqui hoje para um assunto bem legal. A gente vai tocar em detalhes como é que foi o nosso planejamento para vir para Portugal. Como é que foi feito, quanto dinheiro a gente reservou, trouxe, as coisas que a gente pagou durante o processo de 1 ano e meio até chegar no dia da gente vir para a viagem. Desde já, muito obrigado. A gente agradece a todos que estão assistindo. Espero que vocês fiquem até o final também para saber dessas notícias e desses conteúdos que a gente vai passar para vocês. Lembrando mais uma vez, essa foi a nossa história. Tá? A gente vai contar em detalhes para vocês como foi o nosso planejamento, na parte de dinheiro, a parte de valores, como é que foi feito. Então, assim, se inscrevam no canal, deixem seu like e acompanhe o nosso vídeo do nosso planejamento financeiro para vir para Portugal. Sim. Nosso planejamento começou em novembro de 2022. Na verdade, começamos a conversar sobre isso em novembro de 2022 e começamos também a consumir vídeos do YouTube para saber como estava a experiência das pessoas que já estavam aqui, para saber como era a vida, né? Valor de arrendamento, para saber mais ou menos o custo de vida de uma família com uma criança. E depois disso, quando realmente decidimos que queríamos migrar para Portugal, começamos a levantar nossa questão financeira ainda no Brasil. Não estava redonda, né? Com essa vinda para Portugal, começamos a colocar realmente no papel o que tínhamos para pagar, o que estávamos pendente, o que poderíamos fazer para quitar essas contas que a gente queria vir para Portugal sem nenhuma dívida. E fazer um levantamento de dinheiro também, né? Que não só algumas coisas, também a gente tem que fazer um planejamento para guardar um pouco de dinheiro. E é isso que a Jana está explicando para vocês. Sim, a gente precisava, além de quitar dívidas no Brasil, nós precisávamos levantar dinheiro para trazer para Portugal, que não é pouco. Que depois converte em euro e aí some, né? Vira fumaça, literalmente. Então, em janeiro, a gente teve 2 meses para amadurecer a ideia, se realmente íamos embarcar nesse novo projeto ou não. Então, em janeiro, a gente viu que realmente precisávamos fazer alguns acertos para que isso pudesse acontecer. Então, nós tiramos a Maria Eduarda da escola particular, porque pagávamos um valor considerável. Eu já estava trabalhando no home office, então ela não precisaria ficar integral numa escola particular. E tinha uma escola próxima de casa também da prefeitura, então colocamos ela na escola da prefeitura. Depois disso, colocamos nosso carro à venda, então nós resolvemos colocar o nosso carro à venda. E como isso é um carro, ele é, né? Ele é, né? Ainda é. Tá na mão de alguém, mas ele ainda é um carro. Eu acreditava que ia demorar um pouco para vender, então nós anunciamos o carro. E enquanto isso, a gente já compartilhou aqui que a gente gostava de pedalar. O Anderson ainda gosta, né? Eu pretendo voltar a pedalar aqui em Portugal. O Anderson já voltou a correr, que ele é maratonista, então. E eu sou amadora no esporte, mas eu tinha uma bike com valor também considerável, estava avaliada mais ou menos em 10 mil euros, 10 mil reais, quem dera, 10 mil reais a bike, e a gente fez uma rifa. Então, com esse valor, a gente conseguiu quitar as nossas pendências de cartão de crédito, coisas parceladas em outras situações. Então, a gente preferiu quitar. Então, com esses 10 mil reais, a gente quitou o que tinha em aberto e para começar realmente juntar um dinheiro para trazer para Portugal. E começamos a ver formas de ter uma renda extra também, porque então, no momento eu tinha meu salário, o Anderson tinha o dele,
e decidimos cortar nossos custos, nossos gastos e viver só com um dos salários. Então, um salário a gente guardava, a gente vivia com o meu salário e o do Anderson era para guardar. E enquanto isso o carro estava à venda, estava fazendo a rifa da bike e as coisas começaram a andar. Só que a gente viu que também não era só suficiente, só guardar um dos salários, e a gente começou a trabalhar em buffets, em festas de casamento, em festas infantis. Eu comecei, depois o Anderson começou, e por conta da Maria Eduarda, que a gente também não podia só trabalhar, também tínhamos que privar, né, de ter um tempo com ela. Então eu fazia alguns finais de semana, mas eu também ficava bastante com ela nos finais de semana para não deixá-la sempre com alguém, né? Eu agradeço as pessoas que cuidaram dela nesse período, que foi minha sogra principalmente, minhas irmãs, minhas cunhadas. Então eu agradeço as pessoas que puderam nos ajudar, e eles não sabiam desse nosso projeto até então, porque eles só ficaram sabendo um mês antes da nossa viagem, porque a gente preferiu fazer todo o processo, fazer toda a organização, planejamento, sem alertá-los, né? Sem alarmar, porque poderia ser que a gente conseguisse o visto ou não, então a gente preferiu fazer tudo entre nós. E então muitas pessoas acho que não entendiam o porquê que a gente estava trabalhando tanto em buffets, o porquê que a gente tinha vendido o carro, o porquê que a gente tirou a Maria Eduarda da escola particular. Então, muitos acreditam que só entenderam depois de quase 1 ano e meio que a gente contou o real motivo pelo qual que a gente vendeu o carro, tirou a Maria Eduarda da escola particular, e porque nós estávamos trabalhando fazendo extra em buffet, em festas infantis, de casamento, em geral, confraternizações em geral. E eu agradeço quem nos ajudou nessa época, né? Com certeza vocês vão estar assistindo, são pessoas, a gente não vai citar alguns nomes aqui, que não, acho que não há necessidade, mas todo mundo que ajudou a gente com certeza vai estar assistindo. A gente é eternamente grato a tudo que aconteceu. Foi praticamente 1 ano fazendo essa vida de trabalhar no final de semana, às vezes de semana. Então, assim, essas pessoas têm uma parcela muito grande em realizar um sonho nosso. Sem saber, elas estavam ajudando muito a gente. E a gente vai ser sempre eternamente grato. A rifa também a gente conseguiu. O valor da bike Deu certo. R$10 mil a gente conseguiu vendendo as rifas. Então, pessoas que nos ajudaram sem saber o real motivo, né? Que era para um sonho que a gente, de trazer a Maria Eduarda para viver em Portugal, e nós também, né? Recomeçarmos uma nova vida aqui. Então, foi isso. Nós vendemos o carro, tiramos Maria Eduarda da escola particular, aprendemos a usar transporte público de novo, aprendemos a andar a pé, algumas situações a gente pedia Uber, porque também a gente sabia que vir para Portugal, a gente não teria um carro a princípio, eu nem sei quando a gente vai ter um carro aqui. Então isso foi uma forma também de nos preparar, de sair daquele conforto, né? O conforto de ter um carro à porta, o conforto de não precisar se molhar em dias de chuva, ou andar num sol quente de Ribeirão Preto para buscar a Maria Eduarda na escola, ou em outra situação. Então, isso também foi para nos preparar a viver com um pouco menos de conforto, porque a gente sabia que não iríamos ter todo o conforto, principalmente no 1º, 2º ano aqui em Portugal. E foi bom porque realmente chegando aqui eu não sinto falta de carro, porque já faz mais de ano que eu não tenho um carro, já estou acostumada, né, a andar com sol, com chuva, de ônibus, a pé, e até saudável, tanto que a gente anda aqui, né, aqui a paisagem ajuda também. Todo esse tempo, então 1 ano, quase 1 ano e meio nesse planejamento financeiro, quitando as nossas contas e juntando para vir para Portugal.
A gente conseguiu ter um valor razoável para começar a vida aqui. E nós, então, fizemos o passaporte. A primeira coisa que nós fizemos, acho que foi, a gente decidiu em janeiro, e em fevereiro os três foi para a Polícia Federal lá de Ribeirão Preto para nós fazermos os 3 passaportes. Os 3 passaportes. A Jana já tinha, só que estava vencido. Sim. Teve que renovar. Aí, no meu caso, foi renovar, mas a taxa é a mesma coisa. Então a gente vai falar é a mesma desde que você tenha o passaporte anterior. Porque se você não apresentar o passaporte anterior, eles cobram, acho que, o dobro da taxa. Porque você tem que mostrar que você ainda tem o passaporte com a validade expirada. Então a gente vai falar mais ou menos as coisas que a gente foi gastando e os valores, tá? Eu vou tentar deixar para vocês também aqui na descrição, cada coisa que a gente for falando, os valores. O valor cheio, o valor total vai ser somente no final, claro, para a gente ter a soma total para passar para vocês, tá bom? Então, assim, mais ou menos, os 3 passaportes ficaram 771,75. Mais ou menos não, esse foi o valor, 771,75. Depois o processo com visto, esse vamos dizer que ficou 1.100 cada processo, 1.100 meu e 1.100 do Anderson. Porque além das taxas consulares, nós pagamos todas aquelas taxas de preenchimento, de SMS, todas as taxas que tinham lá para pagar, nós preferimos pagar para não correr o risco. Depois a gente vai fazer espero, né? A gente consiga fazer um vídeo só referente ao nosso processo de visto, como a gente solicitou o visto. Mas só para vocês entenderem, ficou mais ou menos R$2.200 com a taxa consular, com aquelas outras taxas todas de serviços, mais o SEDEX e mais o apostilamento que a gente precisa fazer do antecedente criminal. Então ficou mais ou menos 2.200 os nossos processos de visto. Também compramos a passagem praticamente à vista, pagamos 19.100. Nessa altura a gente já tinha vendido o carro. Então o carro nós vendemos por R$49.000 e na passagem a gente praticamente pagou à vista. Depois disso, também achamos mais prudente fazermos o seguro de vida. Temos o PB4, ele é aceito, acredito, a gente ainda não usou. Mas como tem uma criança, o Anderson tinha acabado de se operar das varizes no Brasil, a gente fez um check-up dos 3, tudo. Mas são muitas histórias, eu já viajei com amigas e a gente não fez seguro na época, que é uma viagem curta de uma semana, e teve problemas que duas meninas passaram mal, 3 meninas passaram mal, 2 tinham e uma não tinha o seguro. Então teve um perrengue nessa viagem, a gente teve que resolver de outras formas. E por esse contexto, a gente achou viável vir com seguro de vida também. Então, o seguro de vida para nós 3, para um período de 90 dias, ficou em aproximadamente R$1.500. Então, mais ou menos R$500 para cada um, estamos cobertos por 90 dias. E teve também o relocation, e também pagamos serviço de NIF, para emitir nosso NIF aqui, para nos ajudar com a abertura de conta, para nos ajudar na parte da escola da Maria Eduarda. E um total, assim, mais ou menos de serviço, a gente pagou R$1.500, só de assessoria. Lembrando que o relocation, o valor é em euros, tá? Esses outros valores que a gente falou foram em reais. Só deixando bem claro para vocês. Então, é 1.500 euros. Que a pessoa que fez o serviço para a gente já está em Portugal. Então, eles recebem tudo em euro.
que foi mais ou menos uns R$ 8.400 na época, de acordo com a cotação da época. Além disso, nós gastamos mais ou menos uns R$ 200 saindo de Ribeirão para Campinas. A Maria Eduarda viajou no colo, porque ela é criança, a companhia disse que não era necessário comprar passagem para ela, e só apresentou a documentação mesmo, comprovando que ela é nossa filha e tal. Então, como era dentro do mesmo estado, não foi necessário fazer nenhum pagamento, nem emissão de passagem, só apresentação de documento. Bom, então, totalizando o nosso processo, deu aproximadamente com as passagens, com passaporte, com processo de visto, com seguro de vida, com processo de assessoria, mais ou menos R$ 32 mil. Desses R$ 32 mil, a gente vai subtrair mais ou menos 8.200, porque é o valor que a gente vai ter de retorno das passagens da volta. Então, como a gente preferiu apresentar no consulado as passagens de volta compradas, porém elas são reembolsáveis. Eu já entrei em contato com a companhia, com a empresa, a agência de viagens que vendeu, e já solicitei o reembolso. Então, nós vamos ter realmente de retorno do reembolso das passagens mais ou menos R$ 8.400. Então, vamos dizer que essa parte, até sair do Brasil, nós gastamos em torno de R$ 24 mil, que foi junto com a assessoria. Bom, então, para sair do Brasil, nós tivemos um custo de investimento de aproximadamente de R$ 24 mil. Então, esse valor não está incluso o que nós trouxemos para Portugal para começar a nossa vida aqui. Para começar a nossa vida aqui, nós convertemos nós usamos o cartão da Wise, funcionou. Então, conforme a gente ia sobrando algum valor, eu ia jogando para a Wise e fazendo a conversão. Então, nós pegamos conversão de 5,25, 5,33, 5,40, 5,52. Então, teve várias cotações aí, a variação do câmbio, né, durante esse processo. Então, nós convertemos 10.500 € para trazer para Portugal. Desses 10.500 €, 7.200 foi apenas para nosso arrendamento, porque nós pagamos 900 € de arrendamento, nós já comentamos em vídeos anteriores, e nós tivemos que adiantar 6 rendas, que seriam 6 aluguéis, mais dois valores de caução. Então, o total foi 7.200 €, que uma cotação, 7.200 € numa cotação de 5,60, que estava mais ou menos na época que nós chegamos, 40.320. Quase o valor do nosso carro foi o arrendamento. Então, de 10.500 menos 7.200, sobrou 3.300 € para a gente iniciar aqui. Lembrando que a parte mais cara já estava paga. E digo que nós tiramos uma parte desse valor para passear, os primeiros 5 dias em Lisboa. Era algo que a gente já tinha programado, era algo que já estava nos nossos planos, por conta que durante 4 anos que a gente está junto, 5 anos, a gente nunca fez uma viagem extravagante dessa, assim, de gastar um pouco mais. Então, já estava nos nossos planos isso. E também para ver nossas despesas aqui dentro, até chegar aqui em Gaia, a primeira compra, alguns produtos de limpeza, alguns utensílios domésticos, poucos, mas a gente precisou comprar.
Esse valor durou mais ou menos 1 mês e meio, 3.200 euros, por conta que a gente fez os passeios, né, em Lisboa, e as compras de algumas coisas que eu precisava aqui para casa. Então, eu já vim praticamente empregada, como a gente mencionou também em vídeos anteriores, então a gente sabia até onde a gente podia ir. O Anderson também em 15 dias já conseguiu um emprego. Então, vamos dizer que mais ou menos 3.300 euros foi para os nossos primeiros 2 meses, vamos dizer assim. E então, se preparem, porque é complicado. A gente fala que não é fácil, por quê? Porque todo planejamento que você faz, a gente tinha um planejamento. Vou contar rapidinho como é que foi o planejamento da Jana, lá para Lisboa. A gente tinha um planejamento de gastar 100 euros por dia. Impossível. Independente que você tenta, você tinha que pagar o transporte, o autocarro lá, o metro, então a gente não tinha cartão, então você gastava. Por mais que não era caro, entre aspas, a gente tinha trazido, mesmo que converteu, chegou a um ponto que a gente já não saiu do nosso planejamento. Sim. Então, tem que ser feito muito, muito bem feito. E assim, se você planeja em trazer, por exemplo, 10 mil euros, planeja em trazer 15. Porque assim, nunca é mais você trazer um pouco a mais. Vai te ajudar bastante num recomeço, igual a gente trouxe muita coisa do Brasil, panela. Isso ajudou bastante. Se tivesse que gastar... A gente vai fazer um vídeo do que nós trouxemos, só para vocês terem uma ideia. O bom de vir com visto é isso. Que você pode trazer o que você quiser, desde acordo, se você quiser pagar excesso de bagagem ou enfim. Mas você está permitida trazer, né? Então, por um lado foi bom, que muitas coisas a gente trouxe e não precisou comprar. Bom, pessoal, então essa foi nossa experiência. 24 mil só para sair do país, né? Sair do Brasil. Nós trouxemos mais 10.500 euros, que 7.200 ficou só para o nosso arrendamento, e aí sobraram 3.300 euros para a gente começar a vida aqui. Nesses 2 meses. Então, quando a gente chegou, a gente precisou fazer cartão, mais ou menos 100 euros ficou com as taxas de cartão, de recarga, mas também gastamos alguns dias com cartão individual, porque só para vocês saberem, como a gente chegou dia 26 aqui em Gaia, nós poderíamos, o cartão mensal aqui é sempre no primeiro dia útil, primeiro do mês. Então, do dia 26 ao dia 30, parece que é pouco, mas a gente gastou muito, porque eram os primeiros dias aqui. Então, eu gastava com vale, com passe individual ou com Uber, e estávamos ainda conhecendo a cidade, então a gente acaba gastando um pouco mais com Uber, ainda mais com criança, e estava chovendo. Fazer entrevista, ir nos órgãos públicos para resolver algumas coisas, ir ao mercado, fazer a compra. Então, a gente gasta um pouquinho. E vocês também, acho que a gente não comentou ainda, parte desse dinheiro também foi para pagar escola particular para Maria Eduarda, porque a gente pode até fazer um planejamento de querer que a criança estude em escola pública. Porém, nós chegamos quase no começo de abril, as escolas públicas já não aceitam mais, a não ser que tenha muitas vagas disponíveis. No caso aqui em Gaia, nós não encontramos uma escola que tivesse disponibilidade para aceitar a Maria Eduarda em abril. Então, até as escolas particulares estavam difíceis de encontrar, e encontramos uma, acredito que tenha tido alguma desistência, ou a criança mudou de freguesia, e surgiu uma vaga, então também teve que pagar a mensalidade, pagar matrícula, uniforme. Bata, tudo certinho. Então, só aí foi quase uns 300 euros para matricular Maria Eduarda. Então, é dinheiro que vai. Graças a Deus a gente se organizou, tinha esse dinheiro, porque não tinha como os dois trabalhar se a Maria Eduarda não estivesse na escola.
Então nós conversamos e decidimos, é melhor pagar uma escola particular para ela, porque ela também estava precisando se relacionar com crianças, todo o tempo só com a gente, ela estava ficando estressada, mudar de país, ficar longe das pessoas que ela ama e ainda não ter crianças por perto. Então a gente estava sentindo muito esse estresse nela, então a gente precisava resolver isso. E o Anderson também precisava trabalhar, porque eu já estava trabalhando. E para ele trabalhar, ela precisaria estar na escola. Então também, graças a Deus, viemos preparados para isso. Então as primeiras contas do mês, que você pode, eu até cheguei trabalhando, mas você demora 30 dias para receber. Então o primeiro mês, as primeiras contas, é tudo dinheiro que você traz do Brasil. Então se organizem, se preparem. Dinheiro aqui voa, a gente acha que não, mas mesmo tendo cuidado, controlando, a gente precisou comprar algumas roupas de frio também, poucas, mas compramos. E o dinheiro aqui realmente tem o poder de compra? Tem, mas como o poder de compra aqui só a gente consegue sentir quando a gente começa a receber o dinheiro daqui. Quando a gente traz do Brasil, o poder de compra ele não existe. Se a gente ficasse convertendo tudo, a gente acha tudo muito caro, na verdade. Então essa foi nossa experiência, nosso planejamento. Pode ser que algumas pessoas achem que esse valor é muito, outras podem achar que esse valor é pouco, mas foi o que a gente conseguiu levantar durante esse ano e meio de planejamento. Trabalhamos muito durante esse período para fazer com que as coisas fossem menos difíceis aqui. Então, não se iludam que imigrar com 1.000 euros, 2.000 euros, ainda mais quando tem uma criança envolvida, é complicado. Então, não façam isso. Planejem bem a parte financeira, porque essa vai ser essencial para vocês. Bom, galera, então essa foi a nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente sabe que, igual a Jana falou, muitas pessoas vão achar que é pouco, que é muito, mas cada um tem a sua história. Essa foi a nossa. Mais uma vez, a gente está deixando bem claro para vocês como é que foi feito, quanto a gente trouxe, como é que foi todo o processo até a gente chegar aqui em Portugal e como está sendo esses 2 meses que a gente está aqui. Desde já, muito obrigado por quem está assistindo. Se inscreva no canal, curtam, compartilhem. Alguma dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no YouTube ou nas nossas redes sociais pelo direct. E assim, continue curtindo a família Capote no Instagram, no YouTube. E aqui a gente deixa um beijo na Maria. Ela veio falar um oi pra nós também, um tchau. Cada vez eu tava passando aqui, passando ali, aqui. Então assim, muito obrigado. Um beijo da família Capote e até o próximo vídeo. Manda beijo. Tchau.